me chamo Rodrigo, faço parte do Ministério Jovens que Vencem, da sede regional de Ponta Grossa, e sou líder também do Papo Reto. Hoje nós vamos ler, referente ao dia 24 de setembro, do livro Bênçãos da Primavera, onde você pode estar adquirindo aqui na igreja de Ponta Grossa também, tá? Então vamos à leitura. Em Lucas 4, versículo 19, diz: a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mensagem do dia 24 de setembro: pôr em liberdade os oprimidos. Uma das múltiplas missões de Jesus, e portanto do cristianismo, é pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Isso nunca deve ser entendido como uma luta do capitalismo contra o socialismo, das raças ou das classes sociais, e sim espiritual. Muitas pessoas vivem com doenças, têm desejos de prostituição e praticam atos promíscuos. No entanto, a mensagem do Evangelho pode livrá-las verdadeiramente se crerem no Senhor. O apóstolo Pedro resumiu os atos de Cristo, dizendo: andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ora, os salvos também são revestidos pelo Espírito Santo, para agirem dessa forma. Contudo, ao se envolverem com pecados, muitos voltam ao domínio do mal, e nada mais dá certo para eles. É preciso se arrepender e se converter. Faça isso. A igreja tem de deixar qualquer luta e voltar a pregoar a liberdade aos cativos. Então a fé entrará no coração deles, e eles viverão de fato, serão iluminados pela revelação da palavra e desejarão conhecer o Salvador. Vinde a mim, o convite de Cristo. Está à disposição de todos, bem como a garantia da vitória. Essa mensagem gloriosa foi perdida durante os séculos, mas temos de voltar a anunciá-la aos famintos pela verdade. Quando uma pessoa entende o Evangelho, deseja resolver seus próprios problemas. Ninguém irá querer isso, se não compreender o que o mal pretende ao pecado, as enfermidades, a miséria e os demais sofrimentos. A obra divina não é passiva, e sim uma verdadeira guerra contra Satanás e seus demônios. Por isso, o crente deve ser cheio do Espírito Santo e estar em consagração para ser usado pelo Senhor. Ao apregoar a libertação aos que estavam sob a influência do diabo, o Senhor dava vista àqueles que não podiam ver a situação vexatória no qual se encontravam. Então, ao perceberem a própria penúria espiritual, eles o procuravam publicamente às escondidas. Eram libertos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, por exemplo, não se envergonhou de dizer até ele e derramar as suas lágrimas. Antes disso, ela não se envergonhava de pecar. Quando o Pai nos ungiu com o Espírito Santo e pôde fazer isso com o seu Filho, fomos capacitados para realizar a obra de Jesus. Fomos batizados com o mesmo batismo e autorizados a quebrar as cadeias dos aflitos, como Cristo fez. Mas infelizmente, muitos salvos garantem amar o Salvador, mas dizem ter coisas mais importantes a fazer do que servir a Ele. Deus tinha misericórdia deles. O Altíssimo nos concedeu o seu poder para enunciarmos o ano aceitável do Senhor. Estamos no período em que Ele não leva em conta nossos erros do passado, mas pede a todos e em todas as partes que se arrependam, convertam-se e assim desfrutem do refrigério divino. Tome a sua posição. Então vamos à oração do missionário R.R. Soares. Nosso libertador e Senhor, temos andado como os cegos, mas no nosso caso, a cegueira reside no fato de não darmos a Tua palavra devido lugar. Temos de abrir os olhos para ela, pois nela estão a nossa salvação e felicidade. Ao apregoarmos liberdade aos cativos, eles se abrirão para a verdade. Então eles te procurarão e serão salvos. Não há como crerem se não houver quem pregue, nem como se pregar o Evangelho se ninguém for enviado. Envia-nos a fazer o bem, com os olhos abertos para a verdade. As pessoas enxergarão onde está a causa de seus males, e nós as colocaremos em liberdade. Não podemos deixar de falar que temos vivido no teu ano aceitável, o ano de jubileu espiritual. Aleluia. Essa foi a mensagem do dia 24 de setembro.
Você pode adquirir o livro aqui na igreja e se você não é membro da nossa igreja, você pode estar nos visitando, tá? Até a próxima leitura. Essa foi a mensagem e oração de hoje.